Existe um outro hormônio também que é muito crucial nesse processo, chamado insulina, produzido pelo pâncreas. As nossas células beta-pancreáticas produzem esse hormônio. E cada hormônio, ele cumpre um papel dentro de um ciclo que precisa estar muito bem equilibrado para que a gente possa ter saúde, para que a gente possa ter o peso controlado. Se isso sai, se isso tem um descompasso, aí o problema começa a acontecer e aí a obesidade ela toma conta. A grelina, que é o hormônio produzido pelo nosso estômago, é o hormônio da fome. Ou seja, toda vez que o nosso organismo ele sente que ele precisa de nutrientes, ele precisa de energia para poder continuar funcionando, ele emite fome, né, através do estômago, ele emite esse hormônio chamado grelina, que vai para o cérebro e aí a gente tem essa sensação de fome. A leptina é o nosso hormônio da saciedade. Ou seja, a gente come, a gente começa a ficar satisfeito, então vai liberando leptina, essa leptina chega no cérebro e o cérebro diz, ah, ok, não preciso mais comer, não precisa mais disparar a grelina, disparar a fome, eu estou bem, estou saciado, não preciso comer por um determinado período. E a insulina é justamente o hormônio que pega a glicose que está no nosso sangue, que a gente acabou de comer, a nossa glicose vai subir no nosso sangue e agarra isso e leva para as células para poder produzir energia ou leva para a nossa gordura, leva lá para a nossa barriga para poder armazenar em forma de gordura, né? Então a insulina ela tem esse papel de pegar a glicose no nosso sangue e ou transformar em gordura ou queimar em forma de energia, levando lá para dentro da célula do cérebro, célula dos órgãos, da pele, em tudo quanto é lugar, né, recebe recebe glicose para poder produzir energia. Então a gente tendo esse mecanismo muito bem controlado, ok. Mas olha só como é que é a resposta do nosso organismo em cada um desses hormônios a cada um dos diferentes alimentos que a gente consome. Se você olhar aqui, por exemplo, carboidrato, ele é o que mais dispara o hormônio chamado insulina. A gente tendo 3 macronutrientes, né, proteínas, gorduras e carboidratos. Os carboidratos são açúcares, proteína é basicamente o que a gente encontra lá na carne, que a gente também encontra em leguminosas, né, feijão, lentilha e tudo mais. E gordura, todo mundo já sabe, gordura animal, gordura vegetal, etc. Cada um desses macronutrientes, ele vai estimular o organismo, ou seja, ele vai estimular o pâncreas a excretar um determinado nível de insulina. Então, quando a gente come muito carboidrato, olha o que acontece ao longo do tempo, né? Ele sobe muito a insulina, estimula muito a insulina, e depois cai abruptamente. Por quê? Carboidrato é açúcar e é o que mais eleva o nível de glicose no organismo. As proteínas, quando a gente come uma carne, por exemplo, sobe um pouquinho, né? Sobe de uma maneira muito mais moderada e fica mais tempo, né? Ou seja, esse processo ele não cai tão abruptamente. E as gorduras não sobe quase nada e leva bastante tempo para poder ser processado. Todo esse ciclo, né, de subir a insulina e baixar. E por que isso daqui é importante? O nosso organismo ele gosta de estabilidade. Ele precisa estar com os níveis de glicose bastante estável. Quando isso se desestabiliza, ou seja, sobe muito o nível de glicose, o nosso organismo precisa agir rapidamente para poder trazer essa glicose de volta para níveis estáveis, senão a gente morre, né? Ou seja, o açúcar ele vai se comportar como uma toxina dentro do nosso organismo. E aí a gente, né, vai ter a nossa chamada diabetes, né, que é essa glicose, né, desesperada, essa glicose descontrolada aí no organismo. E lembra que a gente comentou que a insulina é a responsável por poder levar essa glicose tanto para nossas células para virar energia quanto para poder virar gordura? Pois é. Quanto mais insulina você tiver, mais você vai estar dentro desse processo para poder acumular gordura. Então aqui a gente já tem um primeiro ponto que a gente precisa considerar dentro desse processo. Quanto mais insulina a gente produz, mais gordura a gente também estoca. E a gente precisa considerar que quanto mais carboidratos a gente consome, mais açúcar, ele está bem dentro do nível dos processados, bolacha, massas, pães, todas essas coisas que falam para a gente comer, que a gente encontra de maneira muito fácil, essas coisas são as que mais estimulam a insulina.